Salve, salve, pessoal, e sejam bem-vindas a mais um podcast Mundo Mãe. É um prazer estar aqui com vocês e hoje nós iremos falar um pouquinho, sobre como foi a minha assistência ao parto da minha filha. É isso mesmo, pessoal. Para quem não sabe, eu fiz o parto do meu neto. E hoje eu trouxe aqui a minha filha, Kelly Cristina, que nós vamos estar conversando um pouquinho, trazendo como que foi essa experiência, como que foi a experiência para ela, do ponto de vista dela. Para vocês entenderem um pouquinho, porque isso gera curiosidade em todas as pessoas que ouvem falar, gente. Então, onde a gente está, que a gente comenta isso, todo mundo quer saber como que foi, como foi a experiência, como que eu tive coragem, enfim. Então, essa é a Kelly Cristina, minha filha. Para quem não sabe, ela é gêmea do Caio, né? E eu quero agora, que ela se apresente aqui para vocês. Kelly Cristina, não vou nem falar minha filha aqui. Me conte um pouquinho, fale um pouquinho sobre você e quem é a Kelly Cristina. Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigada por me chamar a fazer parte desse podcast que eu tô amando. Acho que eu sou a fã número 1. Eu fico doida para ver todos os episódios e estar aqui é um prazer, um privilégio. Muito obrigada, mãe. Eu que agradeço, minha filha. Eu sou a Kelly Cristina, a primeira filha da Sandra. Eu nasci primeiro que o Caio. É verdade? Poucos minutos. Mas ela nasceu primeiro. Sou esposa do Maurílio, mãe do Emanuel, que está com 4 aninhos. E eu sou apaixonada por esse assunto. A maternidade, ela literalmente me transformou. Então, tudo que é relacionado à maternidade, eu gosto muito. Eu sou cristã, carrego esses valores e trago isso para minha maternidade também. E espero que vocês gostem de tudo que a gente vai falar hoje. Eu acho que vai ser um assunto muito interessante, gente. Então, você já pode aí compartilhar. Curta o nosso podcast. Compartilhe com alguma gravidinha que você conheça ou com alguém que você acha que vai se interessar pelo assunto. Porque dentro dessa história tem muitas coisas assim de procedimentos, de condutas, a fala da Kelly mesmo em relação à dor do parto. Então, isso vai interessar a todas as mulheres que pensam em ter filhos, as mulheres que estão grávidas e até mesmo as mulheres que já tiveram filhos e pensam em ter filhos de novo, né? A Kelly está grávida de novo, tá, gente? Mais um chegando. Mais um chegando e agora dessa vez será o Estevão. Será que eu vou fazer o parto do Estevão? Será? Mas então é isso. Nós já conversamos muito, né, Kelly? Sobre essa história do parto, que foi, assim, nós duas, e foi um momento, assim, inesquecível. Só que eu nunca parei para te perguntar, minha filha, como que foi isso para você? Como que foi essa experiência? Qual o seu ponto de vista diante de toda essa história? Então, assim, agora que já passou, que a gente para pensar, eu tenho muita saudade do meu parto. E o pessoal fala, nossa, você vai ter normal de novo, vai sofrer de novo. Mas quando eu paro e volto para aquele momento em que era eu, você, o Maurílio na sala, era um espaço nosso, era um momento nosso, eu me senti muito segura. Eu tenho muita saudade. Doeu, gente, Calma, doeu você muito. Vai reviver isso. A dor é uma coisa que a gente não esquece, assim, no primeiro momento, mas ela fica. Ela não fica como o mais marcante e o mais importante. O quanto isso é importante, gente. Isso é muito importante. Porque a gente sempre ouve falar, nossa, dói demais, é a dor da morte. Gente, realmente é, tá? Mas não é a lembrança que fica, né? Mas ela não é o que vai marcar o seu parto. Se você tiver um parto respeitoso, se você estiver preparada para esse momento, se sentindo segura, realmente é uma experiência. A gente estava até conversando ontem com uma outra mãezinha. É uma experiência que transforma a mulher. Realmente. Inevitavelmente. E aí a gente quer passar de novo, apesar da dor. Porque é exatamente isso, minha filha. A pessoa sente muita dor, tem a dor. Só que você, depois de que tudo passa e você tem o seu filho e você vê o quanto você ama e o quanto ele é importante, a dor é insignificante, né? Você só lembra do quanto foi bom ter o seu filho nos seus braços. Você não lembra da dor, né? E você pensa assim, nossa, eu realmente consegui. Tanto que você se sente forte. Sim, com certeza. Principalmente quando é sem analgesia. Gente, essa questão da analgesia da Kelly... Antes de falar da analgesia, vou contar aqui um pouquinho como que foi
a história, assim, de eu estar fazendo parto da Kelly. Desde quando a Kelly engravidou, eu falei assim, eu vou fazer o parto do meu neto. Pelo amor de Deus. Não é possível, né? Só que acho que ninguém acreditava, né? Então, eu cheguei na maternidade com a Kelly e ela passou pela avaliação do médico e tudo mais. No dia do plantão, só estava de plantão médicos excelentes. Médicos, assim, maravilhosos, que era o doutor Naldimar, doutor Nazir, a Taizinha, que atendeu a Kelly na emergência. E eles viraram para mim e falaram assim, Sandra, você não vai fazer o parto da sua filha, né? Aí eu olhei assim e falei, oi? Eu vou fazer o parto da minha filha. Ele, você tá ficando doida, você não pode fazer o parto da sua filha, que é um absurdo. Não, você não tem controle emocional. Eu falei, você pode não ter, eu tenho controle emocional para fazer o parto da minha filha. Ah, mas não é certo, não, eu acho que você não vai dar conta e qualquer coisa você chama a gente. Eu falei assim, doutor Naldimar, eu realizo partos de pessoas que eu nunca vi na minha vida. E eu dou tudo de mim para elas. Por qual motivo eu não vou fazer o parto da minha filha? Por qual motivo eu não vou receber o meu neto em minhas mãos? Aí eles, mais uma vez, porque é muita emoção, você não vai dar conta de tomar conduta e tal. E eu falei, fica tranquilo, deixa comigo, deixa comigo. Não, e a gente entrando no hospital era tipo celebridade. Ah, você que é a filha da Sandra. Sandra, você vai fazer o parto dela, todo mundo. Todo mundo. E todo mundo assim, não, você não vai fazer. Não, eu vou. Não, você não vai fazer. Por fim, eles falaram assim, olha, a gente tá indo pro repouso ali, a hora que for nascer, você pode chamar a gente, viu, que a gente vem fazer. E eu falei assim, só olhei pra eles e falei assim, vai com Deus, e eu não vou chamar vocês. Pensei, né? Falei, deixa. Eu não falei que não, porque se acontecesse alguma intercorrência, eu teria que chamá-los. Precisaria chamar. Mas deu tudo certo, né? E assim, voltando, falando da dor, eu falo que a dor é algo, assim, um assunto que tem que ser muito discutido durante a gestação e até mesmo antes da gestação. Porque o medo da dor bloqueia muita coisa. O medo da dor do parto, ela vai travar todo o seu corpo. Se você não se entrega para a dor do parto, a coisa não flui. Não flui, você tem que deixar ela vir. O negócio não acontece. Então, você tem que sentir aquela dor, você tem que aceitar aquela dor e você tem que entender que aquela dor é um processo necessário para a chegada do seu bebê. Isso. E a Kelly, a primeira coisa que ela falou para mim foi assim, mãe, eu quero analgesia. E eu já deixei avisado. Tudo bem, minha filha, vamos fazer analgesia. E ela sempre falando, eu quero analgesia. Mas assim, não estava na hora, assim, eu toquei ela 5 centímetros e não estava na hora da analgesia. Eu falei, minha filha, aguenta mais um pouco, porque quando tiver com 8 centímetros, a gente vai para analgesia. Aí eu fui, conversei com o anestesista, falei para ele que era minha filha e tal, deixei tudo organizado para ela fazer analgesia. Só o que acontece, gente? A Kelly foi para a banheira. Então, assim, no intervalo de 1h30 que eu toquei ela, eu toquei e estava de 5 centímetros. Depois de 1h30 que ela estava na banheira, ela virou para mim e falou assim, mãe, eu tô com vontade de fazer cocô. E eu falei, isso é ótimo, né? Porque quando a mulher diz isso, é porque o bebê tá quase nascendo. E eu, então, fui fazer o toque vaginal na Kelly e realmente o Emanuel estava apontando já a cabeça. Quando eu falei assim, minha filha tá aqui, vai nascer. Ela deu um pulo da banheira e falou, quero analgesia. Quero analgesia agora. E eu falei assim, minha filha, agora não dá. Mãe, eu quero analgesia. Você me prometeu que você ia fazer analgesia. Isso ela saindo da banheira, assim. Gente, eu tinha preparado todo o meu psicológico para fazer o parto daquela na banheira, tá? Coloquei aquelas luzes, coloquei musiquinha. Tava tudo lindo, a banheira quente. E ela toda plena na banheira. Eu falei, vai nascer aqui, né? Vai ser um parto topíssimo. Pois ela me pulou dessa banheira. Não queria mais jeito nenhum. Queria analgesia. A cabeça do menino saindo, ela querendo analgesia. E nisso eu falando que não dava tempo e ela me pedindo insistentemente. Mas ela conseguiu parir sim, sem analgesia. E foi assim, foi espetacular. Nem se eu quisesse, eu conseguiria dar anestesia nela, porque não dava tempo. E outra coisa que eu queria até comentar, Kelly, queria que você falasse um pouquinho. Como que foi você receber o Emanuel nos braços, vindo dos meus braços? Essa é uma história que eu conto pra ele. Porque quando eu paro pra pensar assim, eu lembro, eu me emociono, fico muito emocionada e não tem jeito, gente. Porque o sentimento na hora ali que eu peguei ele nos braços não foi de te entregar, não. Queria ficar pra você. Eu queria ficar pra mim mesmo. E ela já me pedia, porque eu peguei assim, tão pequenininho, tão bonitinho. E ela, mãe, me dá. Eu falei assim, gente, mas a mulher ficou com o menino na barriga 10 meses. Não foi porque ele nasceu antes, né?
E agora eu não posso segurar um pouquinho, mas enfim, entreguei para ela. Mas eu queria saber de você, como que foi para você essa experiência? Então. Eu acho que é uma coisa muito, é quase que inexplicável, né? Exatamente, porque volta aquela sensação de um ambiente muito seguro de novo. Tudo muito controlado. Você, não sei, o pessoal, se parar pra pensar, de ter a mãe ali, a mãe entregando o próprio filho, é fantástico. Eu conto pra Emanuel agora, né? Ele pergunta, mãe, como é que eu nasci? Que médico que me tirou? Eu falei, meu filho, não foi o médico, foi a vovó. A vovó Sandra que tirou você acredita? E ele acha o máximo. Ele pergunta até pergunta, quem que vai tirar o Estevão? Eu já falei de novo, que é a vovó de novo. Mas é literalmente é muito mágico, porque são gerações se conectando ali. 3 gerações. Num momento muito incrível. É algo bem forte, assim mesmo. Eu acho que eu nunca vivi, assim, emoção, sentimento, assim, nada parecido. E eu me lembro como se fosse hoje. É muito impressionante, né? É porque é muito Fica forte. gravado. E o engraçado é que o Emanuel vira pra mim e fala assim, vovó, como que você fez meu parto se você não é médica? Aí vai eu explicar pra ele que enfermeira obstétrica faz parto também, né? Ele não entra na cabeça dele, mas... É porque todos os vídeos que a gente vê de parto é mais cesariana que vê. Sim. É um médico todo paramentado. Exatamente. Não, aí o mais impressionante, gente, no dia do parto da Kelly, eu estava com a equipe, né, que eu trabalhava, as técnicas de enfermagem, eu falei assim pra Anite, uma amiga nossa, Anite, você vai filmar tudo, tá? Filma tudo, ela na banheira, filma o parto, filma eu tirando o Emanuel e tudo. E nisso a Anite lá com o meu celular, pegando o celular e tal, e fazendo um pra cima e pra baixo. E o maior escarcéu, eu falei, nossa, vai ficar top demais esses vídeos, essas fotos. Gente, eu nem vou falar que ela clicou achando que era pra filmar, e ela tirou uma foto. Era foto. E ela achou que tava filmando tudo, ela achou que tava arrasando. E ela ficou mais nervosa que a gente. 1000 vezes. A gente lá toda tranquila, ela nervosa, ela assim, sabe, desesperada, não sabia se pegava uma coisa, pegava outra, se filmava. O resultado é que a gente não tem vídeo do parto, porque na nossa cabeça estava sendo filmado. Mas a Anite clicou lá, tirou uma foto e achou que estava filmando tudo. E não saiu absolutamente nada, gente. A lembrança a gente guarda aqui na nossa memória. Ficou. Algo muito engraçado também que aconteceu com a Kelly foi com a descoberta da gravidez, gente. Quando ela descobriu a gravidez, eu vou deixar ela contar essa história um pouquinho. Ela é convidada, gente. Tô falando igual uma matraca aqui. Então, eu engravidei do Emanuel na pandemia. Quando teve o lockdown, que todo mundo ficou preso dentro de casa, aquela loucura, a gente não sabia o que estava acontecendo com o mundo. Era realmente uma outra realidade. Loucura. Por isso que eu tô sentindo tão diferente essa gestação, porque era realmente um outro cenário mundial. E menstruação atrasou, eu tomava remédio. E depois nesse lockdown, eu comecei a ter sangramento. 15 dias, né? Aí fiquei sangrando muito tempo, falei, vou parar esse remédio, porque eu não aguento ficar sangrando. E depois eu já marco a ginecologista e vou. Só que foi 1 mês. Eu parei de tomar o remédio, parou o sangramento, mas aí também foram muitos anos para voltar a menstruar. Que já veio o Emanuel. O primeiro ciclo ele já apontou. E minha mãe não esperava. Eu tinha 2 anos de casada. E ela tinha me prometido que ela iria ter filho depois de 10 anos de casado. Que eu casei muito cedo, casei com 21 anos. Ninguém esperava, na verdade, né? Mas ele veio. Pensa, gente, eu esperando ser avó depois de 10 anos que ela tivesse casado. Com 2 anos ela me aparece gestante. Eu tinha que idade? 42? Acho que era. 42 anos, gente. Quem é avó com 42 anos? Aí ela não aceitava de jeito nenhum. Ela, não, gente. Não entrava na minha cabeça, não gente. Não posso ser vó, não. Vai chamar de Dinda. Era desse jeito, gente, mas vovó não. Me julguem, mas eu falei assim, ele vai me chamar de Dinda. De Dinda, de titia, de qualquer coisa. A Kelly olhava assim, a Kelly falava assim, mãe, não acredito, não, uma coisa dessa, não. Ela falou até ele nascer. A hora que ele nasceu, acabou isso.
Então foi assim, foi uma gestação sem preparo de nada, né? Nem físico, nem psicológico, Zero nenhum. preparação. Mas Deus sabe exatamente o que a gente precisa na hora que a gente precisa. E o Exatamente. Emanuel foi isso pra gente. E já tendo minha mãe na área, eu comecei a me preparar. Uma coisa que eu gosto de fazer muito é sempre antes de fazer qualquer coisa é pesquisar tudo sobre. E a gente entra realmente nesse mundo, porque a maternidade é um mundo à parte, É um mundo gente. à parte. Eu falo que a maternidade e obstetrícia é um mundo à parte. Só interrompendo aquela aqui um pouquinho, ela esqueceu de falar, e eu acho isso assim super interessante, gente. A pessoa que não se prepara para o parto, seja ele normal ou cesárea, quando a Kelly descobriu que estava gestante, ela virou para mim e falou assim: mãe, eu tô grávida e agora a gente tem um problema. E eu falei assim: tá, qual? Ela falou assim: eu não quero ter parto normal e eu também E não nem quero ter cesárea. Aí eu falei: o quê? Ela falou assim: mãe, não quero, não quero. Eu falei assim: então agora eu quero ver por onde que esse menino vai sair, porque só se você vomitar o menino, porque não tem outro lugar. Ou é cesárea ou é normal, é pela boca, não tem outro lugar para esse menino sair. Aí ela falou assim: mãe, eu não sei, se vira, dá um Arruma um jeito, jeito. mas eu não quero cesárea nem parto normal. Eu falei: meu Deus do céu, não tô ouvindo isso não. Tô ouvindo isso não. Porque eu sempre tive. Até hoje eu sou muito sensível à dor. Então, nenhuma das duas vias me agradava. Ah, mas você já não queria ter filho? Queria, mas. Né? A gente ia pensar nisso depois. Esse é o mal das pessoas, gente. Engravida, fala assim: depois eu penso nisso. E vai deixando pra depois, pra depois, pra depois. Chega na hora, você não está preparada pra sentir dor. E você não quer um corte porque você não quer uma cirurgia. E vira aquele dilema, né? Então, a saída da Kelly foi estudar. Buscar conhecimento, ver vários relatos de parto normal, parto cesárea, estudar a fisiologia do parto. E isso ela foi buscando e foi se interessando. E por fim ela falou assim: não, mãe, eu quero parto normal. E foi uma coisa assim, que não foi assim, nossa, minha mãe sendo enfermeira obstétrica, ela poderia virar pra mim e falar assim: não, meu filho, você vai ter parto normal, porque é isso, isso e isso. Isso nunca aconteceu. Ela sempre De me jeito deixou nenhum. muito livre pra eu fazer a minha escolha. E eu fiz. Eu sempre deixei ela livre para fazer escolha de forma consciente, né? Então, assim, ela lendo, ela buscando conhecimento, ela entendeu por si mesma, por si só, que a via de parto normal era melhor, né? Então, a melhor opção que ela tinha era mesmo tentar o parto normal. E por que eu sempre trago para as pacientes, assim, que a gente sempre tenta um parto normal, né? Porque o parto normal é uma caixinha de surpresas. Então, a gente nunca sabe se o bebê realmente vai nascer de parto normal ou se a gente vai ter que seguir para uma cesárea por algum motivo, por alguma complicação. Então, a mulher tem que se preparar, a mulher que deseja um parto normal, ela tem que se preparar, sim, para um parto normal. Mas ela também tem que se preparar e buscar conhecimento em relação à cesárea. Porque ela pode, sim, por algum motivo, ter que ir para uma cesárea durante o trabalho de parto. Então, a paciente pode, sim, ir para uma cesárea a qualquer momento, né, durante o trabalho de parto. Então, se a gente observar alguma alteração nos batimentos cardíacos e essa alteração se manter, se o bebê começar a apresentar mecônio espesso, com bradicardia fetal também vai. Se chegar lá no período expulsivo e por algum motivo esse bebê não descer, esse bebê não sair, nem com o uso do fórceps, nem com o uso do vácuo extrator, essa mulher ainda assim ela vai para uma cesárea. Então há várias situações ali que a gente não controla, né? Então por isso que a mulher tem que buscar conhecimento, sim, sobre as duas vias de parto. Uhum. Que é uma coisa que dessa vez eu vou fazer mais. Porque eu me preparei muito pro parto normal. E quando chegou a nossa hora que minha bolsa estourou, que minha mãe veio me avaliar, eu estava com 37 semanas e 3 dias. A gente não estava esperando. Não mesmo, 37 semanas, a bolsa rompeu. E aí, medindo os batimentos do Emanuel, estavam um pouco alterados, nós já fomos para a maternidade. E aí, a ideia de pensar em ir para a maternidade para uma possível cesárea me deixou com muito medo. Por quê? Porque eu não estava preparada para uma cesárea. Exatamente. Então, dessa vez eu já estou estudando quais são os processos da cesárea, como que a gente fica, como que é a preparação, para caso seja necessário eu ficar mais tranquila. O Emanuel, quando a Kelly rompeu bolsa, né? Eu tava de plantão, a Kelly me ligou, falando assim: mãe, acho que eu tô perdendo líquido.
E eu falei assim, a bolsa deve ter rompido. Aí ela falou assim, não é possível. Não, né? Era literalmente, não é possível. Eu falei assim, tô saindo do plantão, quando eu chegar em casa, você vai lá pra eu poder te examinar. Ela chegou bem plena, bem pleníssima. Nem levei as malas, nada. Eu toquei, ela já estava de 3 centímetros, sem sentir absolutamente nada. E bolsa rota, colo 80% apagado, centralizado, ou seja, tudo mostrando que o parto normal fluiria. Na hora que eu cheguei lá, que você foi fazer o toque, você virou pra mim e falou assim, Kelly, eu tô pegando nos cabelos do menino. Eu falei, meu Deus, é hoje. Pensa sem esperar, com 37 semanas de gestação. Só, gente, pra você ver o tanto que a maternidade, assim, nos traz muitas surpresas. Eu fui escutar o coração do Emanuel, os batimentos, né, do bebê. E os batimentos chegavam até a 180 batimentos por minuto. O máximo que a gente espera é que chegue até 160. E do Emanuel ia a 180 batimentos por minuto, ele voltava. E depois voltava a 180, recuperava. E nisso eu fiquei auscultando, fiquei 1 hora em casa com ela. Não melhorou, mudei ela de posição, fez algum exercício e não melhorou. E eu falei assim, minha filha, não tem como. A gente vai para a maternidade com 3 centímetros, porque a gente precisa fazer um exame que chama CTG, cardiotocografia, você lembra? Lembro. E por que eu tô falando isso, gente? Quando eu acompanho o paciente em casa, a gente não vai para a maternidade 3 centímetros em hipótese alguma. Então, nessa fase, até assim, 7, 8 centímetros, a paciente é para estar na casa dela, no conforto do lar dela. Porque a evolução, ela será muito mais rápida dessa forma, né? E no caso da Kelly, né, porque eu falo assim, tem o CRM positivo, tem o COREM positivo também. Sempre tem alguma coisa que aparece. E a hora que eu escutei aquele BCF 180, eu falei, meu Deus. A primeira coisa que eu pensei, se não melhorar, vai fazer o quê? Uma cesárea. Mas eu não falei isso pra ela. Cheguei na maternidade, já falei com a equipe médica, né? Conversei com a Taizinha, que estava de plantão. A Taizinha falou assim, Sandrinha, vamos hidratar, fazer um CTG. Se não melhorar... Fazer uma glicose. Se não melhorar, você sabe que a gente vai ter que fazer uma cesárea, né? Aí eu respirei e falei assim, Taizinha, sei que vai ter, vamos fazer o que tiver que fazer. Se tiver aqui pra cesárea, nós vamos pra cesárea. Aí hidratou, fez glicose, fez o CTG, ficou ótimo. Normalizou os batimentos. E eu falei, ufa, graças a Deus. E a gente subiu pro centro de parto. Foi. A gente não voltou para casa porque correria o risco de os batimentos voltarem a ficar aumentados assim. Então, a gente não voltou para casa, ficou lá mesmo. E tava evoluindo, né? Tava evoluindo, então já tava de 4 centímetros. E logo ela foi evoluindo. O fato é que quando o Emanuel foi nascer, pouco antes dele nascer, eu auscultei o BCF e já estava bem acelerado novamente. Então, ia ali 175, 180 e voltava. Eu falei assim, gente, isso aqui só pode ser circular de cordão, porque não tem outra solução, porque ele não mantinha, não fazia bradicardia e tinha essas alterações, mas se recuperava. E eu falei, gente, só pode ser circular de cordão. E eu fui mantendo ela ali, auscultando o BCF, ela na banheira. E mais do que rápido, o Emanuel nasceu. E depois que o Emanuel nasceu, eu tive a certeza, né? O que estava causando ataque cardíaco fetal? Era a circular de cordão. O Emanuel nasceu com 4 circulares de cordão. E foi o bebê que eu mais peguei com circular, porque além das 4 circulares cervicais, ele tinha circular no corpo e tinha circular no pé, de tão grande que era o cordão umbilical do bebê. Todo enroladinho. Então, esse tanto de circular justificou a ataque cardíaco que ele estava apresentando ali. Mas isso a gente decide continuar com o processo devido à experiência que a gente tem. Então, são várias coisas que a gente analisa para a gente continuar prosseguindo, né? Caso eu percebesse assim antes, né, de estar quase nascendo, que esse BCF, né, que os batimentos permanecessem alterados daquela forma, eu não iria hesitar em pedir os médicos para poder fazer uma cesárea na Kelly. Uhum. Porque eu acho que, independente da via de parto, o que a gente quer é que mãe esteja bem e que bebê nasça bem também. E no final de tudo, gente, é isso que realmente importa, né? Preza pela segurança e o bem-estar deles. Dos dois. E é a forma com que essa paciente, esse bebê é tratada com respeito. Então, em momento algum, eu hesitaria. Eu falaria assim, não, vamos para cesárea sim, agora. Na verdade, eu seria a primeira a falar isso. Mas... No meu caso, evoluiu muito rápido. Foi rápido demais. Foi muito rápido. Pode ser que se fosse um trabalho de parto mais arrastado,
a gente teria que ir para uma cesárea. Uhum. Isso eu já pensei nisso várias vezes. Mas como a gente fala que o parto foi um parto tactóxico, que foi muito rápido a evolução, não deu nem tempo, foi assim, foi muito rápido. E eu só tenho lembranças boas, assim, sabe? Aí agora a Kelly tá grávida de novo. É impressionante como a segunda gestação, a pessoa muda completamente. Já é tudo diferente. É o modo de ver mesmo com a gestação, o modo de agir, de lidar com a preparação das coisas. É muito mais calmo, é muito mais tranquilo. Não tem aquele desespero, aquele medo do desconhecido. Do desconhecido. E o Estevão tá programado para quando, Kelly, o DPP? A DPP é para 5 de novembro, mas a gente já espera que ele venha um pouquinho antes, final de outubro. Provavelmente, né? O Emanuel veio com 37 semanas. Então, provavelmente, sim. Mas me conta aqui um pouquinho. Nessa gestação, o que está sendo diferente? Como está sendo a sua rotina de alimentação ou de treino? O que está acontecendo assim diferente que você pode fazer essa comparação? Tá tudo muito diferente. Primeiro que o Emanuel não foi planejado, né? Ele veio. Dessa vez, a gente planejou, a gente tentou. Até tivemos que passar por acho que foi 3 meses de tentativa. Que é pouco, né? Foi muito mesmo. pouco. Mas para quem teve um sem querer, ter a reação do negativo num teste foi uma sensação diferente para mim já. Olha pra você ver, já a diferença, gente, completamente diferente. E aí houve a preparação antes o que eu pensei primeiro, né? O que eu preciso mudar de hábitos em mim para ter uma gestação mais saudável. Porque a minha primeira gestação, muito corrida, quando eu fiz os primeiros exames, já deu diabetes gestacional. Então, a gente teve que ter mais cuidados, mais atenção. Dessa vez, como eu me preparei antes, já tinha uma rotina de treino, tinha rotina de dieta. Quando eu engravidei, eu tava assim, bem saudável. Uau! Então, já começou tudo diferente. E realmente foi muito diferente. Tanto é que eu pensei que fosse menina, primeiramente, porque eu não tava sentindo nada. Tava super tranquila, treinando. Eu jurava 5 que era uma menina, vezes gente. por dia. Eu tinha até Todo mundo sonhado achou com que era menina. Tava treinando 5 vezes por dia, mais o Pilates 3 vezes por semana, mais o Pilates 3 vezes na semana. E tava tudo bem, mas quando deu 7 semanas, quando eu completei 7 semanas de gestação, começou o enjoo. Aí eu falei, ai meu Deus, agora tá parecendo menino de novo. Que do Emanuel eu passei muito mal. Mas depois passou o enjoo. Agora eu tô bem mais tranquila. Mas não sinto dores. Na gestação do Emanuel eu sentia muita dor na lombar, sentia muita dor no pé da barriga. Mas era justamente a falta de atividade física, o hábito que a gente não tinha. Exatamente. É uma coisa assim, não tô treinando todos os dias, não tô conseguindo ir todos os dias, mas pelo menos 3 vezes na semana eu vou. A glicose a gente controla. Tem aquele aparelhinho, né, de medir. Então, essa questão tá bem mais tranquila. E do Emanuel, agora tem a outra diferença. Do Emanuel, a gente fica muito sem saber, né? O que comprar de enxoval, quer montar os trem tudo rápido. Agora a gente já sabe do que precisa mesmo. Pergunta o que ela tem do Estevão até hoje. Nada. Mas é porque eu vou mudar, gente. Aí a hora que eu mudar, aí eu vou comprar as coisas. Ainda tem a questão da mudança. E eu queria te fazer outra pergunta. Para você, dentro da maternidade, entre gestação, puerpério, amamentação e cuidado com o filho agora, de tudo isso, o que foi mais difícil para você? O que foi mais desafiador? Nossa. Isso é difícil, porque cada fase tem a parte difícil e a parte boa, assim, da gente aproveitar. Mas, fisicamente, foi mais difícil o puerpério, a questão do sono, da gente não conseguir... Privação de sono. O parto foi difícil, mas o parto passa. É só aquela hora e
e acabou. Depois a gente já segue. Agora, O a parto é privação muito de rápido, sono, né? É um momento ali, algumas horas que você tá sentindo dor, mas que ela passa muito depois rápido. acabou. É. Aham. O puerpério já é algo mais longo, Mais longo. é muito mais cansativo. Eu acho que demanda mais também da mulher. Uhum. E no seu caso foi 1000 vezes pior porque você estava no puerpério, na época da Na pandemia. Eu dava plantão em 2 hospitais, ou seja, eu não podia nem ir visitar a Kelly, porque era Covid para todo lado. Só tinha Covid. Eu atendia paciente com Covid o dia inteiro. E eu nem podia ficar indo na casa dela, ter contato ou e ajudar de alguma forma. Então, assim, você não teve a ajuda de ninguém, né? Aí, essa fase, assim, apesar de eu tava falando ontem que a fase... Eu estava na igreja e tinha muitas criancinhas pequenas correndo e as mães atrás, né? Eu falo, gente, acho que dessa fase eu não tenho muita saudade. Aí o pessoal fala assim, nossa, mas eu prefiro muito mais essa fase do que os 3 primeiros meses. E eu paro pra pensar e eu não. Sabe? Eu tenho muita saudade dos 3 primeiros meses, apesar de serem tão difíceis. Porque foi um momento muito transformador pra mim. Quando eu saí da maternidade, era fevereiro. E aí nós fomos pra casa, eu, Maurílio e o Emanuel. E aí eu lembro, assim, de quando a gente chegou em casa, começando uma outra onda de Covid. Minha mãe, gente, ninguém pode visitar a Kelly, porque ela lá no hospital, vendo um monte de puérpera morrendo, porque tava pegando Covid. Eu proibi. Aquele desespero, Ela literalmente proibiu. Eu proibi visita. Então, era um momento, assim, do mesmo jeito que a gente passou a gestação, mas só a gente, ficamos eu, o meu filho e o meu marido que dava aula de casa. Mas foi um momento, assim, que eu aproveitei tanto, Emanuel. Não é fácil, gente. Realmente não é fácil. É só você e ele. E você tem que fazer a criança sobreviver. E você tem que sobreviver também. Mas é muito bom você poder aproveitar o filhote assim, esse tanto. É muito bom. É muito bom. Aí eu fico pensando, como é que vai ser agora? Será que vai ter gente? Será que eu vou me sentir invadida se o pessoal quiser ficar me visitando? Porque Pegando da outra meu vez, filho. Exatamente. E até hoje eu sou muito apegada. Eu acho que eu sou muito apegada a ele, assim. Não, mas eu lembro quando ele era bebezinho, você era muito apegada mesmo. Não, eu não mesmo. conseguia ficar sem olhar pra ele. Mas, gente, você que vai ter seu primeiro filho, presta atenção nisso. Quando o Emanuel nasceu, eu jurei que a gente tinha que ficar olhando eles o tempo inteiro. Gente. Que não podia tirar o olho. Ela me fez isso. Aí lá na maternidade, morta lá depois do parto, tudo. Ela não dormiu. Músculo do corpo doendo e eu não dormia. Porque o pai do menino tava lá, mas ele virava e dormia. Eu falava, gente, se o Maurílio não olhar, eu vou ter que ficar olhando. Aí eu ficava acordada o dia inteiro. Aí eu cheguei na maternidade no outro dia pra dar banho no Emanuel, que eu queria dar o banho humanizado nele, né? Aí eu tô vendo a Kelly assim, ó, parecendo que ia desmaiar. Eu falei, minha filha, você não dormiu? Ela falou assim, não, mãe, não dormi não, porque eu tinha que ficar olhando o menino. E eu falei, como assim? Tinha que ficar olhando o menino? Ela, ué, mãe, não tem que ficar olhando o neném? Eu falei, não, Kelly, não acredito. Eu falei, você não tem que ficar olhando ele, você tem que dormir. Se o menino acordar, chorar, você vai dar mamar. Se estiver na hora de dar mamar, você vai dar mamar. Mas se ele tá dormindo, você vai dormir. Ela, não, eu pensava que tinha que ficar olhando. Tinha que ficar olhando, que não podia tirar o olho. Gente, pensa, o que com a mãe de primeira viagem não faz? Eu quero ver se o Estevam vai fazer isso. O menino ia virar, ia sufocar lá, sei lá. O bichinho nem mexia direito. Desse tamanho, Emanuel. Muito pequenininho. Pois ela não tirava o olho do menino. Eu falei, meu Deus, o que mãe não faz, né? Logo a Kelly, que era morta e viva pra dormir. Tudo dela era dormir. Nossa, mas muda demais. É muito, muito... A maternidade, ela transforma a mulher, assim, completamente. Completamente. E engraçado, gente, quando a Kelly engravidou, eu falei, a Kelly não vai dar conta de cuidar de menino, não, gente. A Kelly pensou. A Kelly cuidando de menino. Quem vai fazer comida pra esse menino comer? Mas ela cuidou bonitinho, assim, me surpreendeu. Foi muito bonitinha mesmo. Até a questão da amabilidade. O pessoal falava que eu era muito bruta. Isso, filho, muda também nas mães, viu? Calúnias. Depois do Emanuel, eu também não esperava que eu fosse ser tão carinhosa, assim. Mesmo sendo meu próprio filho, eu não esperava. Mas agora eu sou. Gente, o Emanuel é uma graça, uma graça. Esse dia a gente saiu, tô tentando lembrar onde a gente estava, que ele tava assim, toda hora que ele ia falar comigo, ele falava tia. Aí ele lembrava, vovó, sempre falava tia, depois vovó. Aí eu chamei ele e falei assim, meu bem, vem cá.
por que você tá chamando a vovó de tia? E olha só, gente, antes, quando ele nasceu, eu queria por tudo que ele me chamasse de tia. Dinda. De Dinda. Vó, não. Eu falei assim, meu bem, por que você tá chamando a vovó de tia? Aí ele olhou pra mim e falou assim, vovó, porque você parece uma tia mesmo. E eu falei assim, esse é meu neto mesmo, te amo, meu neto. Ela nem amou, né? Ai, mas é muito... Gente, é assim, ter filho é bom. Mas ter neto, assim, é fantástico, fantástico, fantástico. Muito, muito bom. E você gostaria de falar mais alguma coisa sobre o Estevão? Eu queria perguntar mais uma coisa. Com a vinda do Estevão agora, né? O Emanuel e o Estevão. Como que vai ficar? Como que você está pensando em fazer com o seu trabalho? Tem a questão do concurso, já pensou em pedir exoneração? Se você vai ficar só na loja que você tem? O que você está pensando em fazer? Então, essa é a Esse parte é um dilema difícil. das mães, né? Exatamente. Quando a gente tem o primeiro filho, que a gente encaixa ele na rotina, a gente coordena tudo e deixa tudo bonitinho. A hora que vem o segundo, você pensa assim, gente do céu, onde que eu vou encaixar esse menino nessa rotina que já tá pronta? E até, acho que é o meu maior dilema dessa gestação. E não sei se todas as mães de dois pensam assim, que pensa, gente, será que eu vou amar tanto igual eu amo o primeiro? Porque quando a gente tem o primeiro, não é a gente engravida, quer engravidar de novo, não é porque falta alguma coisa. O primeiro, ele já tem um amor tão grande, não é que a gente não sente falta de outro. Uhum. Mas a gente quer que isso aumente, né? Mas sempre tem aquele medo de, nossa, será que vai ser igual? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou amar os dois igual? Eu não sei como que vai ser. Minha mãe que tem 3. Ama do mesmo jeito. Esse negócio de falar que tem filho preferido é tudo mentira. Tem filho que precisa mais da nossa atenção e demanda mais da gente do que outros. Mas falar assim, uma mãe gosta mais de filho, desse filho do que do outro, não existe. E, querendo ou não, tem aquele filho que a gente tem mais afinidade. Que a gente é mais próximo. Eu mesma tenho mais contato com a Kelly e com a Luana. E tem menos contato com o Caio, mas o Caio já é homem, então o Caio já é mais solto no mundo. O Caio já é mais, assim, pro lado da sogra. Então, ele sempre acompanha a mulher dele. Então, eu vejo muito pouco o Caio. Mas o amor é o mesmo. A preocupação também é a mesma. Não muda nada. Então, em relação a isso, não vai mudar, com certeza. Aí o pessoal me pergunta, e como é que vai ser com 2? Eu falei, não sei, gente. Vamos descobrir no meio do processo. O plano o concurso eu vou ter que pedir exoneração mesmo. Então você vai pedir. Eu vou. E eu trabalho numa loja, uma loja de tintas, que vai ficar longe da minha casa agora. Agora eu moro perto da loja, mas estou mudando para um local que é mais longe. Mas a loja está mais encaminhada, está conseguindo andar mais sozinha. Eu vou continuar vindo para a loja, mas não todos os dias. Mas ainda não tenho ideia de como vai ser a rotina com 2. Como que o primeiro vai lidar com a chegada do segundo? São coisas que não dá. Mas eu vou te falar uma coisa para acalmar o seu coração. As coisas acontecem de uma forma tão natural, que sem você planejar, as coisas vão acontecendo. Então, assim, a partir do momento que você chegar com o Estevão em casa, as coisas vão se encaminhando. Sabe? Não tem como você falar assim, não, eu vou fazer isso, tal hora eu vou fazer isso com o Manuel, tal hora com o Estevão. Não. Então, a vida vai seguindo o seu ritmo ali. É só você ir deixando se levar mesmo. E acaba que tudo dá certo, gente. E 2 filhos ainda é muito tranquilo. Principalmente com a diferença de idade que eles têm, que um tem 4 anos, o outro tem... O Emanuel vai nascer... O Emanuel vai estar quase fazendo 5, né? Uhum. Alguns meses depois, ele vai fazer 5 anos. É basicamente a diferença de idade que vocês têm da Luana. Uhum. E acaba que ainda ajuda a cuidar do pequeno, de uma certa forma. Já sabe cuidar, já sabe falar alguma coisa que estiver errada, que estiver acontecendo. Então, o difícil mesmo... que eu sempre pensei que você tivesse filho de gêmeos, fosse ter gêmeos, né? Porque, pra quem não sabe, gente, a Kelly é gêmea e é casada com o Maurílio, que é gêmeo também. E o meu filho Caio, que é gêmeo com a Kelly, se casou com uma gêmea também.
Então, eu falei, hora ou outra eu vou ter, Vai ter gêmeos. netos gêmeos. E eu sempre tive muita preocupação disso acontecer, porque eu tive gêmeos, e eu tive gêmeos na época que eu morava só eu e o pai dos meninos, em Brasília. E eu não tinha ninguém para me ajudar. Ninguém. Sozinha. Aí fico pensando nisso, fico entrando em desespero. Porque é muito difícil, gente. Assim, os primeiros meses, então, é dormir nunca. Não existe. Jamais, Aí, que você se não com dorme. um você não dorme, com dois. Porque você dá mamar a noite inteira. A noite inteira, o dia inteiro, é assim, mamar, só mamar. E eu sempre tive esse medo, assim, da Kelly ter dois, do Caio ter dois. O Caio ainda tá correndo isso, né? Porque tá Vou por deixar vir. pra ele. Mas eu te perguntei essa questão do trabalho, porque isso é uma coisa que as mulheres têm muita dificuldade, né? Quando o filho nasce. E aí? E agora? Como que vai ficar a questão do trabalho? Como que vai ser minha carreira daqui pra frente? E esse é o mesmo motivo pelo qual muitas mulheres hoje em dia decidem por não terem ter filhos. E é bem complicado, gente, porque o que a gente vê, se a gente parar e observar, andar na rua, no shopping, qualquer lugar, você vai observar que as mulheres têm filhos, a vida continua do mesmo jeito, elas trabalham do mesmo jeito e elas crescem, né, na carreira, elas ganham dinheiro trabalhando. O que as pessoas não conseguem entender é que quando a gente tem filho, e eu sou a favor disso, a gente dá meio que uma desacelerada. Isso é necessário. Porque é uma vida ali que você está formando, é uma vida que você está criando e educando. Não tem como você fazer isso de uma forma aleatória, de qualquer jeito, né? Então, eu acho que é muito importante, sim, a mulher desacelerar no trabalho no momento da maternidade. E desacelerar não necessariamente significa que ela vai ficar estagnada. Não, é desacelerar e diminuir, né? E essa diminuição de ritmo, às vezes, vai possibilitar ela a ver o mundo de uma forma diferente. Exatamente. Foi literalmente o que aconteceu comigo. Quando eu engravidei do Emanuel, eu estava só no concurso, meio período na prefeitura. Eu trabalhava em CEMEI. E para mim aquilo lá estava ótimo. Acomodada, Acomodada. Eu viveria só lá, tranquilamente. E aí, quando veio um filho e a gente passa por toda a experiência do parto, do puerpério, de pensar que eu consegui passar por tudo isso, a criança tá viva. A gente pensa, nossa, eu realmente consigo, eu posso fazer mais. Então, a maternidade, ela te dá essa sensação de poder mesmo, de te abrir horizontes para você força, conseguir né? olhar as outras possibilidades. Então, foi me descobrindo essa maternidade que eu tive, que eu comecei a buscar outros horizontes e abrir uma loja de tinta. Mãe, você falava que eu ia ter uma loja na... Não. Nunca. Mas Verdade, nunca. gente, nunca imaginava. Que minha filha virou empresária. Ai, que filha, só pode ser a Luana, que eu não. Mas é literalmente isso. A gente vai se adaptando, se moldando, principalmente pra gente ter mais tempo com os nossos filhos, porque realmente a mãe, quando ela é CLT, aí se você é CLT e trabalha das 8 às 18, eu realmente não sei como que você faz, porque que luta. O bebê com 4 meses, você precisa voltar a trabalhar. É um absurdo, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Não, Quando o Emanuel tinha 7 meses, que eu precisei voltar para o CEMEI, porque eu tive 6 meses de licença, porque era prefeitura, mais um de férias. Ele já tinha 7 meses, já comia. Ainda assim, quando eu precisei voltar, eu falei, gente, como? Não tem condições. Não. E era meio período, né? E era só meio período, só 6 horas. É desesperador. E aí a gente se vira para poder ficar mais tempo com o filho. Não que seja fácil ser empreendedor, mas a gente vai se adaptando e as coisas dão certo. A gente só precisa tentar. Na verdade, você teve um olhar diferente e isso te proporcionou a ter uma qualidade de vida melhor com o Emanuel, trabalhar menos e ganhar mais. O filho faz isso com a gente. E essa questão das mães que trabalham no regime CLT é muito complicado e é triste ao mesmo tempo, porque a mãe sai cedo, muitas saem, o filho ainda está dormindo, e ela volta, o filho está quase na hora de dormir de novo. Qual a convivência que essa mãe tem com o filho, né? Quais os valores que essa mãe vai passar, educação,
porque eu como tive o privilégio também de de poder ficar ao lado dos meus filhos, né, durante a infância, a criação deles o tempo inteiro, eu fico pensando como que seria, gente, porque é surreal você ter que trabalhar o dia inteiro e você não sabe como está seu filho. Uhum. Você não sabe como que ele está, se ele está comendo, se alguém está cuidando, se alguém está educando, porque a minha preocupação sempre foi, a pessoa que cuida, ela só cuida. A pessoa que cuida, ela não educa. Ela não passa valores e princípios para o seu filho, sabe? Uhum. E eu fico muito pensativa em relação a isso. Deve ser muito difícil para essas mães. É um sofrimento, né? Até porque quando é assim, ela não tem escolha. Não, e quando o filho adoece? Porque criança é doente o tempo inteiro, tempo né? todo. É o tempo inteiro. Então, é bem complicado. Mas é isso, então, minha filha. Gostei muito de ter esse papo com você. Acho que a gente nunca tinha sentado para conversar esse assunto por esse ângulo, né? Por esse aspecto. E eu gostei muito de saber de você, de te ouvir. E me orgulho muito de você, pela mulher que você se tornou, pela mãe que você é, pela esposa que você é. E principalmente pela filha que você é, que você é uma filha muito abençoada. Você não sabe, mas você me ensina muita coisa. Te amo. Também te amo muito, mãe. Muito obrigada por essa oportunidade. Quando o Estevão nascer, a gente volta aqui para falar mais. Isso mesmo, gente. Aguardem, tá? Pessoal, foi um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E até o próximo podcast. Beijão.